em julgado, ainda tem pendência de recursos e de uma série de questões. Então, não há absolutamente nenhuma proibição de que prefeitos possam ou não possam usar suas redes pessoais para informar e dar transparência às suas atividades, tá? Isso é algo, inclusive, que já foi manifestação de sites muito conceituados, como o site Migalhas, da área jurídica, hoje esclarecendo que se trata de uma fake news, que não há recomendação do STJ nesse sentido, tá? E quanto ao ponto específico do prefeito aqui, para que fique claro, né, o prefeito usa essas redes pessoais para dar transparência à sua rotina de trabalho. Tanto é que não há promoção pessoal do prefeito, que se tu pegares o Instagram oficial da prefeitura e olhares as últimas postagens, pouquíssimas delas aparece a foto do prefeito. Então, assim, agora, a rede pessoal dele, essa sim, essa ele usa para mostrar a rotina de trabalho dele. Se tem eventualmente um servidor e ele se utilizou de algum vídeo que um servidor pago pelo poder público fez, isso é absolutamente normal. Todos os agentes políticos têm servidores que atuam nesta seara, inclusive no próprio Ministério Público. O próprio Ministério Público, quando vem agentes de fora aqui, vem servidores que fazem fotografia, que registram os momentos. Então, isso é absolutamente normal. O que é vedado, e isso não é de agora, não é por causa dessa decisão, decisão do STJ, isso é uma coisa que já está consagrada na legislação. O que não pode é usar a verba pública para patrocinar campanhas que valorizem a promoção pessoal do prefeito. E isso não está sendo utilizado. O prefeito, quem conhece, quem está próximo dele, consegue ver que ele absolutamente, então, para um segundo, e ele edita, ele faz, ele publica, ele gerencia única e exclusivamente, de forma individual, a rede pessoal dele. Não tem nenhuma pessoa que auxilie nesse trâmite. Ele não existe uma agência contratada com dinheiro público, que isso é que o prefeito de João Dória teria feito. Ele teria patrocinado campanha pública mediante pagamento com dinheiro público de agências, onde a foto dele, onde a promoção pessoal dele apareceu. Então, são contextos absolutamente diferentes, e nós temos a maior tranquilidade, vamos responder ao Ministério Público e temos certeza absoluta que se trata de um palanque eleitoral utilizado pela vereadora. Bom, doutor Bruno, eu tenho aqui que não existe proibição para um político divulgar atos da sua gestão em perfil pessoal de redes sociais. O que o STJ diz é que é proibido fazê-lo com dinheiro público ou se valendo da estrutura oficial contratada para o órgão público, né? Na verdade, nada impede que o A, o B, o C, o prefeito, o vereador, o governador, tenha suas redes sociais, que hoje é uma forma de comunicação utilizada largamente por todo mundo. O que não dá é para se valer da máquina pública para fazer isso. Perfeito. Na realidade, o STJ não está dizendo isso como uma novidade, isso já está na lei, né? A lei já diz o que é publicidade institucional, o que é publicidade legal e quais são os limites dela. No caso do prefeito João Dória, ele investiu, inclusive ele gastou valores estratosféricos, gastou um valor muito significativo em publicidade institucional. E isso já está dentro do contexto do abuso de poder econômico. Aqui, no município, é exatamente ao contrário. Se nós pegarmos desde o início do ano e olharmos o que o município investiu em publicidade institucional, é quase zero. Na realidade, o município pagou o que ficou pendente, que a gestora do ano passada, tá, deixou de verbas a serem pagas por publicidade institucional do ano passado. Mas ele, efetivamente, absolutamente quase não fez nada. Ele se utiliza da rede pessoal dele para dar transparência aos atos e à rotina de trabalho dele, num sentido em que ele próprio faz o gerenciamento da rede social dele. Então, assim, não há nenhuma ilegalidade nesse sentido, muito pelo contrário, na realidade há até uma economia, né? Porque se nós olharmos para trás e vermos os últimos governos e compararmos o que foi gasto com publicidade institucional, fica até constrangedor de falar. Bom, com relação ao senhor disse que vai judicializar manchetes que falam sobre isso, foi isso que o senhor disse no início da nossa conversa? Não, na realidade, nós aqui no município temos apenas um jornal impresso, né? E esse jornal impresso, ele fez uma manchete que não condiz com a verdade, né? Ela induz o leitor
a erro, na medida em que ela afirma que o prefeito foi denunciado por improbidade administrativa, e ele não foi, né? Então, nós tomamos as medidas legais no sentido de notificar esta empresa para que ela nos forneça o direito de resposta e aclare a verdade dos fatos, e se ela, obviamente, não se retratar e não fizer isso dentro dos padrões legais e do tempo legal de forma espontânea, nós tomaremos a medida judicial cabível, da mesma forma que nós tomamos já em relação à questão do IPTU, quando esta mesma empresa disse que o IPTU teria sido aumentado pelo prefeito, quando na verdade ele não aumentou o IPTU continua o mesmo. Bom, de qualquer maneira, doutor Bruno, pelo que o senhor disse, primeiro vai ser, a Procuradoria Jurídica vai esperar ser notificada sobre essa notícia fato, que é assim que se diz, né, até para entendimento do nosso ouvinte, né? Porque definitivamente quem denuncia lá é o próprio Ministério Público, né? E até então o Ministério Público acabou de receber essa notícia fato, e ele tem por obrigação, o Ministério Público tem por obrigação investigar, né? Para isso é o papel do próprio MP, como de fato também é o papel do próprio vereador ou da vereadora, de quando achar que as coisas não estão corretas, procurar até o Ministério Público para pedir essa investigação. Talvez se nós tivéssemos aí, quem sabe, né, doutor Bruno, um legislativo mais atuante em outros tempos, nós não teríamos chegado ao ponto de ter aquele arrasa-quarteirão da Operação Fandango em Cachoeira do Sul, né? Mas isso são outros 500. Neste momento, então, não há ainda uma notificação da Prefeitura com relação a essa questão. Ainda não fomos notificados, certamente seremos, como desde que assumi aqui a Procuradoria, recebemos diversas notificações do Ministério Público, de denúncias, de questionamentos, então a gente é praxe fazer as respostas, esclarecer, aqui a promotora sabe que tem portas abertas, ela chama, determina e solicita audiência a hora que quer, a gente está presente, é absolutamente transparente, porque aqui a gente trabalha sempre de portas abertas, ao contrário de anos atrás. Então a gente está absolutamente à disposição e eu queria só ressaltar mais um detalhe. Eu acho engraçado, claro que é o papel do vereador fiscalizar, mas se nós buscarmos as redes pessoais de agentes políticos do partido da vereadora, por que ela não denuncia eles? Eles têm exatamente a mesma... É absolutamente praxe dos agentes políticos nesse contexto, a não ser em situações absolutamente exacerbadas, como foi o caso do João Dória, que patrocinou campanha pública com dinheiro público. E não é o caso. Eu abri hoje, por exemplo, o Instagram do presidente da República e vi filme dele em hospital, cumprimentando doentes, enfim. Então, por que a vereadora não tem essa mesma atitude, né? Então, é palanque eleitoral e a gente está tranquilo. A vereadora já perdeu quando disse que a lei da reforma era inconstitucional. Eu disse que não era. E depois na justiça ela não foi, ela foi para o Ministério Público e agora ela vai ir de novo, vai perder de novo e faz parte. Vamos tocar para frente. Tá certo, mas essa é a primeira denúncia, a primeira notícia a fato a ser levada ao Ministério Público, ou a Prefeitura e o próprio prefeito Leandro Balardim já responderam algum outro procedimento? Não, nós já respondemos várias notícias. Nós tivemos denúncia no início do ano de que o prefeito trazia o seu filho para dentro da prefeitura e que estava fazendo ele trabalhar, para tu veres o nível de perseguição da Alcira. Eu tive que, de forma constrangedora, explicar ao Ministério Público que sim, o filho do prefeito estava de férias e ele não tinha com quem deixar, e ele eventualmente veio algumas vezes para a prefeitura, sentou aqui, ficou aqui, depois saiu, mas teve denúncias até nesse sentido. Então, assim, a gente passa muito do tempo fazendo esclarecimentos para denúncias absolutamente infundadas e perdendo tempo, enquanto eu poderia estar colocando toda a minha energia e o meu conhecimento, o meu trabalho para ajudar nos projetos de desenvolvimento da cidade, ajudar o prefeito. Eu tenho que ficar fazendo esclarecimento de denúncias absolutamente infundadas de pessoas que talvez não estejam mais no poder, pessoas partidarizadas e que não aceitam que não estão mais no poder. Eu sei que é difícil, é complicado tu não estar mais no poder. Tem pessoas que têm dificuldade de aceitar isso, mas elas continuam ali fazendo denúncias e tentando atrapalhar quem realmente quer trabalhar de forma transparente com as portas abertas.
Tá certo, quer dizer que então agora a ideia é esperar ser notificada para fazer então a defesa, ou não sei, é esse o termo correto, judicialmente? Não é defesa, Dalcira, na realidade o Ministério Público ele não intima, ele notifica para prestar esclarecimentos, simples assim. Aí eu presto os esclarecimentos do município em relação àquela notícia fato que foi apresentada. Aí depois o Ministério Público, por óbvio, vai fazer a análise dele lá. Tá certo, então. Vamos aguardar. Um grande abraço, bom fim de tarde. Eu que agradeço, Dalcira. Igualmente. Até mais. Olha, agora 6h23. A língua portuguesa ela é bem complexa, né? Tem coisas, né? A calça, como é que é? Bota a calça bota, né? Então, são coisas e coisas, né? Agora, o que me chama a atenção, só para buscar esse episódio, entre outros, não existe mais respeito, não existe mais noção, não existe mais sequer conhecimento de qualquer coisa. O discurso de ódio que eu vi nos comentários dessas matérias a respeito dessa notícia fato levada ao Ministério Público pela vereadora Mariana Carlos, elas fogem do razoável e da noção que se possa ter de cidadania e coisa e tal. É algo inacreditável que as pessoas não sabem. Qual é a função de um vereador? Independente da gritaria, de se você gostar, se é do PT, do PL, do partido, da mãe do Badanha, né, professor Edson? Um dia nós vamos comentar aqui sobre esses ditados que a gente diz totalmente errados durante todo o tempo, né? Mas, de verdade que seja dito, né, pensa cá comigo, se os vereadores tivessem cumprido o seu papel institucional lá atrás... Vamos pensar comigo. Nós teríamos chegado ao ponto de ter todo o GAECO dentro da prefeitura na Operação Fandango? Pensa comigo. O legislativo se omitiu. Simplesmente se omitiu. Isso é fato. Isso é fato. Não adianta espernear, né, e dizer que é fake news. Não é. Se omitiu. Está lá dentro do processo dizendo que, inclusive, a Procuradoria de Justiça notificou a Câmara para que servisse também como coparticipante das investigações e sentaram em cima dessa recomendação. Simplesmente sentaram. Como a Câmara babaus em 2023 para a recomendação da Procuradoria de Justiça, viu? Está acima do Ministério Público. O que aconteceu? O GAECO inteiro baixou aqui na Operação Fandango. Aí depois que baixou, aí agora todo mundo berra, né? Onde é que estava todo mundo, coisa e tal, né? Eu pergunto sempre onde é que estavam os vereadores na época que não viram tudo que estava acontecendo na cidade. Então não me venham com ladainha. Agora, me chama a atenção que pessoas que não conhecem, não sabem, ou fazem de conta que não sabem, que elas se atraquem, e eu vou usar essa expressão, se atraquem a destilar ódio e veneno o tempo inteiro. Que espécie de sociedade estamos deixando para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para um futuro muito próximo? Uma sociedade cheia de ódio, onde as pessoas são inimigas apenas por pensarem diferentes. Aonde está o fundamento disso? Me respondam, mas me respondam de forma coerente. Se é do PT, se é do PL, se é do Lula, se é do Bolsonaro, se é dos cambal da Uisca Sachê. Gente, não está na hora de parar. E o que é pior, você olha a fotinho, você entra lá no perfil das criaturas, estão lá, na missa, rezando, falando em Deus, posando fotinhos tão lindas com seus filhos, com seus netos, com a sua... para destilar ódio em relação ao ser humano que está do seu lado. Quando é que nós vamos parar com isso? Quando é que nós vamos começar a ter um pouco mais de respeito? Quando é que vamos ter pelo menos um pouco mais de cultura para saber o que estamos falando e o que é verdade e o que é mentira? O que eu vi de barbaridades em relação a essa viagem que o vereador Rian fez para Brasília em busca de dinheiro de um projeto que é muito bacana, que vai atender a comunidade jovem preta da periferia, é algo desumano, é algo ridículo, é algo fora de contexto. Da mesma forma que eu acho que qualquer
postagem que seja de direita também é uma sandice uma em cima da outra. Você quer ver o outro absurdo? Basta eu não pensar igualzinho a você porque eu sou de esquerda, porque eu sou de direita, porque eu sou do uísque caçativo, não sou coisa nenhuma. Eu só estou tentando ser um ser humano, de olhar para outras pessoas e ver a empatia. Antigamente não era assim. A dona Tina, senhora querida da minha mãe, dizia o seguinte, quando nos pegava fazendo uma fofoquinha, e quem não fez uma na vida, né? A gente era criança, adolescente, ela dizia, mas o que vocês estão falando? Desde quando vocês... Isso diz respeito a vocês? Não. Isso incomoda vocês? Por quê? Não. Isso vai mudar a vida de vocês? Não. Então vão achar o que fazer e deixa a vida dos outros. Não é assim que se faz? Agora não. Gente educada. Como é que essas pessoas educam seus filhos? Como é que dizem para suas crianças que elas têm que olhar as outras pessoas, as outras crianças, e ver outros seres humanos ali? Qual é o exemplo que você está dando para suas crianças dentro de casa? Ou para o seu círculo de amizade, seu círculo... Pelo amor dos meus gatinhos, né? E depois posam lá, porque Deus me protege. Ai, bom dia, que Deus nos proteja nesse dia. E depois vão para as redes sociais destilar ódio para cima dos outros. Mas vão carpir um lote, diria um colega meu, que é lá de Sobradinho, que é gringo lá de Sobradinho. Vão carpir um lote, ou vão achar o que fazer. Tá demais, gente. Tá demais. E não me venham com essa história. E eu não tenho, sabe, eu tenho uma tristeza de saber, enquanto profissional, enquanto de transitar entre vários meios, de ler e ouvir todo mundo, de que nós não temos solução. Não há solução. Não há. Não há. Sim, mas sabe, diz tem um amigo que diz, só espera do meteoro para colidir com a Terra e acabar com isso. Pensem que tipo de coisa você... Cachoeira tem um dos índices mais altos de suicídio. Li essa manchete. E qual é a vantagem de continuarmos destilando ódio, fazendo bullying e tirando a paz das pessoas? Conta pra mim, só porque eu penso diferente de você, que o Joãozinho pensa diferente de mim, que o Volney pensa diferente do resto? Isso tem um nome, viu? Lá em casa, lá na Cancha Velha, lá na casa da dona Dina, a senhora minha mãe teria vergonha na cara. Falta do que fazer. Agora, 6h30, a gente vai ao intervalo, volta aí em seguida. Todos ligados aqui, Vale FM. Agora, na Vale FM, a previsão do tempo. Olha, nesse momento, 19 graus e sem previsão de chuva. Atenção Cachoeira do Sul e região, chegou o toque especial para sua casa, Milu Arte Decor. Você encontra objetos de decoração, estilo e bom gosto que deixam qualquer ambiente incrível. Venha nos visitar na Saldanha Marinho, 979 Centro, Cachoeira do Sul. Fone Whats 51 99268 2712. Milu Arte Decor, amor em cada detalhe, porque sua casa merece esse carinho. Chegou a hora de realçar ainda mais a sua beleza. No Espaço Embelezarte, você encontra cuidado, qualidade e dedicação em cada detalhe. Venha transformar o seu visual e elevar sua autoestima com quem entende do assunto. Estamos esperando por você na Rua Major Ouriques, número 1577, Centro de Cachoeira do Sul. Espaço Embelezarte, porque cada mulher merece brilhar todos os dias. Agende já o seu horário e descubra o poder de se sentir ainda mais linda. Fone Whats 51 995 24 5508 ou 51 996 93 55 94.
Faça suas compras no Bar e Armazém São Marcos. Tudo isso num só lugar. Bebidas, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, bom atendimento e a companhia do amigo Ricardo. Bar e Armazém São Marcos. Rua Dionísio Marques 406, bairro São José. Fones 51 36 30 47 86 e 9 97 24 89 36. O Dia das Crianças está chegando e é a hora de entrar no mundo mágico dos brinquedos do Lojão Utilar. Aqui você encontra promoções incríveis, brinquedos para todas as idades e os lançamentos mais desejados do momento. Bonecas, carrinhos, jogos educativos e muito mais esperam por você e sua família. Não perca a chance de viver momentos de pura diversão e ainda aproveitar promoções imperdíveis. Corra para o Lojão Utilar e transforme cada dia em uma aventura mágica. Saldanha Marinho 1255, fone WhatsApp 997129587 e Avenida Brasil 1260, fone WhatsApp 997256191. Fique bem informado com as primeiras notícias do dia. Opinião inteligente, prestação de serviço e bate-papos descontraídos com convidados abordando diferentes assuntos de interesse da comunidade. Vale Informação, 2 horas para saber mais. De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, aqui na Vale FM 99.1. Comando dos jornalistas Ronaldo Toné e Tomás Sá Pereira. Você está ouvindo a Vale FM 99.1. Você está ouvindo Conexão 99 com Dalcira de Oliveira. Olha, faltando agora 26 minutos para 7. Então você tá de olho no nosso WhatsApp aí, Bonei? Está, né? Então. Oi, um grande abraço, seu Gastão, que continua na escuta aí, né, seu Gastão? A gente sabe que o senhor é nosso ouvinte assíduo, o senhor e sua turma. Oi? Né? O senhor e sua turma aí no interior do município. Esperamos que as estradas estejam em boas condições, que a trafegabilidade esteja dentro, né, dos conformes. Olha, não, no Iruí, está no Iruí hoje, né? Isso? É. Olha só, depois de enterrada a PEC da bandidagem, a PEC do PCC, a PEC, aquela PEC que é uma pouca vergonha, que era uma pouca vergonha, né? O Senado enterrou, né, de forma unânime, mesmo com ranger de dentes de alguns, né? Agora tem a PEC lá da dosimetria, né? Dosimetria. Ninguém sabia que palavra era essa, a gente sabia que era densiometria, que era densidade óssea, aquele exame que se faz, né? Agora tem mais uma palavra nova no vocabulário de todo mundo. Mas, vencida essa pauta, né? Acabou. Porque o mais absurdo dos absurdos nessa pauta da PEC. O senador Assir hoje disse, ele numerou que a PEC, ele disse que durante a vida pública dele ele nunca viu uma PEC ser nominada, ter tantos nomes quanto essa, né? Porque teve de tudo, até a PEC do PCC. Né? O senador Vieira, que é o presidente da CCJ, aí deixou muito claro, né? Que era o relator dessa PEC lá no Senado, deixou muito claro que era, inclusive, uma proposição, uma proposta de emenda à Constituição para favorecer, inclusive, o crime organizado e até a infiltração do PCC dentro do parlamento brasileiro. Quer dizer, tinha de tudo dentro dessa PEC, né? Só quem leu. E o que é pior disso tudo é de que depois que a Câmara aprovou isso, né, antes de mandar para o Senado, houve, inclusive, um abraço coletivo dos deputados que votaram a favor e para rezarem o Pai Nosso. Bom, eu não sei qual é o Deus que eles professam, né? O Brasil é um país laico, agora querer botar Deus nessa função, porque se Deus quiser, nós vamos vencer, nós vamos aprovar, porque isso aí nos... Parei só um pouquinho. Deus disse que deputado e senador no Brasil seriam pessoas acima do bem e do mal, estariam acima do restante do mundo, do resto do povo brasileiro. Caraca, gente, é uma pouca de uma vergonha utilizarem o nome de Deus ainda por cima.
sabe, utilizarem o nome de Deus em relação a tudo isso. Mas, de qualquer maneira, o presidente do Senado arquivou de vez essa bendita PEC, né, e não tem mais. Então, pauta vencida, e aí podemos agora voltar ao que realmente interessa. Hoje, por exemplo, né, o Senado aprovou, né, depois da discussão da tal de PEC, o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Finalmente destravou isso, gente, porque isso estava travado lá no Congresso em função de discutirem se deputado e senador eram pessoas acima de Deus e da ordem, né? Então, o texto foi apresentado, aliás, ontem, pelo senador Renan Calheiros, né? E hoje a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou, né, o projeto que isenta, então, do pagamento do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 por mês. Né? A matéria segue agora para a apreciação da Câmara dos Deputados, a não ser que seja apresentado recurso para a votação no plenário do Senado. Né? Esta é uma versão semelhante à que já está em tramitação na Câmara, mas que ainda não foi aprovada pelos deputados federais. Acabo de dizer, a Câmara não deu andamento a esse projeto na tentativa de chantagear, né, o governo e também a própria Casa Legislativa para que aprovasse a PEC da blindagem e a PEC da anistia. Né? A PEC da anistia. Então, assim, é de uma safadeza enorme. Esses nossos funcionários são uma coisa, né? Eu espero que a gente acabe aí dando aviso prévio para uns quantos nas eleições do ano que vem. Né? Porque eu tenho muito receio se esse ano agora, nas últimas eleições, nós tivemos no ano passado, nós tivemos nas eleições municipais 34% de abstenções, eu nem quero pensar qual vai ser o índice de abstenção para as eleições gerais do ano que vem. E olha que o ano que vem a gente escolhe presidente, a gente escolhe senador, a gente escolhe deputado federal, deputado estadual, governador. Serão 5 votos. 5 votos. E eu, por favor, eu só espero que a gente não comece a discutir de novo aquela função daqui, a urna eletrônica, porque a urna eletrônica só não funciona para presidente, né? Para todo o resto, todo mundo se reelege com a urna eletrônica, mas ela só tem problemas na hora de eleger presidente da República. E é de uma safadeza, sabe? Que é impressionante, seu Castão. A hipocrisia que campeia, porque ninguém está interessado no bem de tudo coletivo. Tá todo mundo interessado em destilar ódio para cá, ódio para lá. Mas agora o Senado, pelo menos, travou isso e a gente espera que a Câmara, se não voltar a fazer chantagem, a gente só vai dar continuidade ao projeto de lei que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 se aprovarem a anistia ampla e restrita, não sei o quê, porque senão nós vamos obstruir tudo. Tá demais. Tá um pouco demais. E o mais doido é que eles estão se lixando para a opinião pública. Estão se lixando para a opinião pública. É algo inacreditável. Oi? Tá, vamos botar então só um pouquinho. Deixa eu só terminar aqui nessa questão, né, só para não dizer que não falei de flores, hoje o presidente Trump, lá dos Estados Unidos, né, tirou a foto do Biden, lá da galeria dos ex-presidentes, e botou uma foto de uma caneta automática no lugar da foto do ex-presidente. É de uma doideira. E também colocou uma estátua de Trump, dele e de Epstein, em frente ao Capitólio. Né? Então é algo. E para desespero de todo mundo, botaram até a mãe da Janja, da mulher do Lula, no meio da história, aí, nessa questão de que o Trump teria dito que teve uma química perfeita com o presidente Lula. Né? Botaram a mãe, a mulher, olha, fizeram uma anarquia nesse discurso de ódio. Porque se o Trump for negociar com o Lula, ou Lula for negociar com o Trump, que era tudo que uma ala radical do país não queria, acabou-se o discurso, correto? Porque vamos combinar, né? Mesmo com o tarifaço,
O Brasil não está tão mal assim, não. Né? E eu fico mais triste de ver ainda seu Gastão brasileiros, que se dizem muito patriotas, batendo palma para as sanções que são aplicadas pelos Estados Unidos em cima do Brasil, como se não vivessem nesse país. Porque toda e qualquer atitude econômica, atividade econômica vai refletir, sim, no bolso de todos os brasileiros. E os covardes estão lá fora, berrando e batendo contra o país, mas não tem coragem de dar a cara a tapa aqui dentro do país. Eu estou só esperando para ver quando é que isso vai acontecer, porque é muito fácil ser corajoso, ser muito galo em rede social, bem longe, e na hora do vamos ver, cadê? Tá todo mundo correndo, se escapando para todos os lados. É de uma safadeza sem tamanho. 18:07, a gente vai ao intervalo e volta aí em seguida. É bom estar com você. Rádio Vale. Vem aí a 75ª FEAPEC, Feira Agropecuária de Cachoeira do Sul, de 27 de setembro a 5 de outubro de 2025, no Parque do Sindicato Rural de Cachoeira do Sul. Rebates, julgamentos, palestras técnicas, exposições de bovinos, equinos e ovinos, espaço de agroindústrias e artesanato, espaço multiagro e praça de alimentação. Dia 1º de outubro, 63ª Feira de Terneiros, Terneiras e Vaquilhonas. Dia 3 de outubro, Leilão Seleção. Dia 5 de outubro, Leilão Heritage. Para mais informações, ligue 51 3722 2797 e 99622 0630. Patrocínio Rede de Farmácias São João, Seletro, Sicredi, Banrisul, Senar, Farsul, Irga, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Líder, Soluções para o Agro, Cotrisul e a FUBRA. Apoio, Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, Prefeitura de Cachoeira do Sul e Banco do Brasil. Realização, Sindicato Rural de Cachoeira do Sul. 75ª FEAPEC, o melhor do campo em exposição. Muito mais saúde na sua mesa com as ofertas da quarta e quinta do feirão Tischler. Cebola quilo, batata inglesa branca 1 quilo, 1,99. No Clube 1,59. Laranja suco quilo, repolho verde unidade 3,59. No Clube 2,49. Tomate italiano quilo 3,99. No Clube 3,59. Banana prata quilo ou moranguinho bandeja unidade 4,79. No Clube 3,99. Aproveite! Bateu aquela fome? Tá na hora de um lanche. No Nica Burger tem torrada, dog e vários burgers, com molhos e temperos especiais, sanduíche natural, doces e outras delícias. Aquela bebida gelada no almoço, janta ou happy hour. Venha descobrir o novo sabor. No coração de Cachoeira tem Nica Burger, na Praça José Bonifácio. O Dia das Crianças está chegando e é a hora de entrar no mundo mágico dos brinquedos do Lojão Utilar. Aqui você encontra promoções incríveis, brinquedos para todas as idades e os lançamentos mais desejados do momento. Bonecas, carrinhos, jogos educativos e muito mais esperam por você e sua família. Não perca a chance de viver momentos de pura diversão e ainda aproveitar promoções imperdíveis. Corra para o Lojão Utilar e transforme cada dia em uma aventura mágica. Saldanha Marinho 1255, fone WhatsApp 997129587 e Avenida Brasil 1260, fone WhatsApp 997256191. Mas tchê, acompanhe de segunda a sexta-feira aqui na Vale FM 99.1, das 7 às 8 da noite, o melhor da música regional gaúcha. Com ele, o Galdério Pispirica, te fazendo companhia vivente. Prepare o teu mate e dá volume, tchê. Vale FM, uma rádio para toda a família. Você está ouvindo Conexão 99, com Dalcira de Oliveira. 14 minutos para 7, conforme a gente já tinha anunciado lá no início do
programa, né? Nós vamos conversar agora com a vereadora Mariana Carlos, que está na linha já do Conexão 99, a respeito desta notícia, fato levado até o Ministério Público, baseado nessa decisão do STJ, né, que recomenda e que diz que dinheiro público não pode ser usado para a promoção das redes sociais dos prefeitos, governadores, enfim. Vereadora Mariana, seja bem-vinda ao Conexão 99 mais uma vez. O que acontece agora? Porque as informações que se tem é que muitas provas foram anexadas nessa sua notícia fato ao MP. Boa noite. Boa noite, Dalcira. Boa noite aos ouvintes. Sim, nós fizemos... O que é o papel de um vereador, né, Dalcira? Importante para o eleitor, para o ouvinte entender isso. A gente observa os atos do prefeito e verifica se está de acordo com a legislação. E quando a gente suspeita que está em desacordo, por exemplo, neste caso, com a lei de improbidade administrativa e com os princípios de impessoalidade da administração pública, a gente tem o dever de levar ao conhecimento do Ministério Público. Então foi isso que a gente fez, né? A gente tinha um dossiê com inúmeros registros, né, para argumentar, fazer a sustentação, né, daquilo que a gente está suspeitando. E como tu bem disseste, né, a gente tem alguns indícios ali, né, algumas situações que parecem configurar que o prefeito, então, utiliza a máquina pública para promover a sua imagem, o seu nome, né, adquirir seguidores, enfim, produzir uma falsa sensação nas pessoas, né, de que o governo tem muitas realizações, quando, na verdade, não passa de marketing, né, porque realizações mesmo a gente está esperando ainda, como, por exemplo, a licitação do transporte, o anúncio do concurso público, né, essas e outras situações que, de fato, isso é concreto. Uma foto do lado do saco de asfalto não é o problema dos buracos resolvidos. Bom, na verdade, o STJ não diz que não é, que é proibido, né, que seja usado, que alguém use rede social, mas sim que não seja usada a máquina administrativa para fazer essa divulgação. Exatamente. Tem duas questões novas. Dalcira, se tu me permite, eu posso entrar no estúdio, claro, com licença. A gente está falando por telefone exatamente por causa do teu compromisso anterior, né, vereadora Mariana? Né, por favor, naquela outra cadeira aqui, então, né, responda a nossa questão, né? Boa noite, seja bem-vinda ao estúdio. Consegui chegar presencialmente aqui, né, para a gente continuar conversando. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, num caso sobre o prefeito Dória, prefeito de São Paulo, é que o prefeito Dória fez o seguinte: tinha uma obra pública para ser inaugurada, uma obra com recurso público. Ele foi lá, fez vídeos, fez fotos em primeiro plano, ou seja, ele aparecendo, né, como, enfim, né, olha a minha obra, olha isso, né, promover. Ele não estava ali só divulgando a obra, ele estava se promovendo na obra pública. E postou isso na rede pessoal dele. Não foi na rede institucional, foi na rede pessoal. A lei de improbidade administrativa, ela fala, ela disciplina, né, ela analisa o perfil institucional. Então, até essa decisão do tribunal, não tinha nada que pudesse enquadrar a rede pessoal, certo? Então, essa é a novidade nesse assunto. E tem uma enxurrada de denúncias e de situações semelhantes a essa, né? Não é um caso isolado. Tem muitos gestores sendo apontados nesse sentido, né? De utilizar. Quer ver um outro exemplo também de que produziu uma notícia fato no Ministério Público? A bancada do PT, da Assembleia Legislativa, fez uma notícia no Ministério Público Estadual sobre o filme que o governador Eduardo Leite fez da enchente do ano passado, onde ele utilizou milhões de reais da reconstrução, um recurso da reconstrução que veio do governo federal para ele fazer obras, para fazer ponte, para fazer o dique, para fazer esse tipo de coisa. Mas o que o Eduardo Leite fez primeiro? Um filme.
Um filme onde ele aparece mais de 40 vezes no filme, abraçando pessoas na enchente, resgatando o cachorrinho, né? Então, assim, é um roteiro que a gente conhece. E aí, o que aconteceu? Esse filme, então, não sei quando, é um filme longo, acho mais de 30 minutos, aparece o Eduardo Leite diversas vezes, um filme feito com dinheiro público. E o que o Eduardo Leite é na próxima eleição? Candidato. Então, quando se utiliza do dinheiro público dessa forma, o efeito nocivo para a sociedade é de perceber que tem políticos que se promovem para obter vantagens eleitorais. Sim, e isso é papel nosso, observar é papel nosso, levar o conhecimento do Ministério Público, e agora cabe, então, às autoridades competentes fazer a análise desse material, verificar se procede e tomar as medidas caso entenda que, de fato, incorre no crime de improbidade administrativa. No início do programa, nós conversamos com a Procuradoria Jurídica do município, através do advogado Bruno Miller, né, do procurador Bruno Miller, ele disse que não foi notificado ainda, que só vai haver... Claro que agora o Ministério Público pede explicações para a Prefeitura em função dessa notícia fato, né? A Prefeitura responde, se o Ministério Público não ficar satisfeito, aí sim, então, aí há uma denúncia e há um processo de investigação. E a partir daí, então, depois vem a denúncia. Isso, sim, é importante falar desses termos, né? Porque dentro do contexto jurídico, a denúncia ela é de fato só depois que o Ministério Público entende que tem indício. Mas toda vez que um vereador usa a palavra para fazer é uma denúncia. Sim. Se eu for na tribuna ali falar sobre... É uma denúncia. Então, a denúncia ele é um termo do senso comum, né? Então, não deixa de ser uma denúncia. Essa é a primeira questão, né? Agora, o que vai daqui para frente, né? Isso compete, né, de novo ali, e eu confio na autoridade e na capacidade da doutora Débora, né, acho que ela tem bastante bom senso. É claro que quando a gente produziu o documento, né, a gente fez ali um arrazoado de leis que o prefeito poderia estar incorrendo, e a gente citou também as sanções que o prefeito pode sofrer, né, são várias, ele pode sofrer multa, ele pode sofrer cassação, retenção dos direitos políticos, enfim, tem uma série e que, assim, quando a gente produz um documento, é importante que a gente coloque a totalidade, né, dos argumentos. Então, é lógico que eu não estou pedindo a cassação do prefeito, né, Dalcir, isso não existe. Mas o que a gente espera é que sejam corrigidos algumas situações, especialmente aquela onde a gente vê servidor pago com dinheiro público produzindo vídeo pessoal para ser publicado na rede pessoal do prefeito. O dinheiro público, ele é sagrado. E o que mais a gente vê é a prefeitura se queixando que não tem dinheiro para nada. Mas aí tem dinheiro para fazer vídeo pessoal? Fazer vídeo motivacional? Não, né? Então, a rede social, mesmo a rede social do prefeito, né, que traga informações úteis, que traga informações relevantes para a sociedade. Eu agora tenho usado como exemplo, e é real, eu esqueci da segunda dose da vacina da dengue para minha filha. E não é porque eu sou uma mãe relapsa, é porque eu sou uma mãe muito ocupada. Eu tenho bastante coisa, eu faço bastante. E eu assisto o prefeito porque é meu dever. Acho que é só por isso também, né? Lógico, porque eu sou vereadora, eu tenho que assistir ele. Então, eu olho, enfim, tá ali aparece na minha timeline. E aí, o que mais eu vi foi, todo esse tempo, o vídeo dele, apertando a mão das pessoas, Não teve uma vez que ele falou, mães, eu quero lembrar vocês aí, ó, da segunda dose da vacina da dengue. Isso é uma informação útil. Isso é uma informação que é relevante para a população. Nós somos o campeão no interior do estado em casos de dengue. Inclusive, somos o município com o segundo maior número de óbitos em razão da dengue. Então, a gente pode trocar, né? Tem uma hora que tem que trocar. Mas já levou a batatinha para tomar a segunda dose. Ela estava doente, Dalcir, tu acredita? A pobrezinha deu um desarranjo na criança. E aí, quando eu me liguei ali, quando eu fui olhar a carteira de vacinação dela, eu não pude vacinar porque ela estava doente, mas essa semana ela não escapa. Essa semana ela não escapa e eu vou estar aqui para cobrar, pode apostar. Aliás, não só da batatinha, né? Nem só da batatinha, porque eu acho que vacina boa é vacina no braço, né? Não tem desculpa. Mas, de qualquer maneira, vereadora, agora é aguardar. E assim, até pra gente encerrar, como é que a senhora está vendo? Porque eu vi muitos ataques, né, em rede social, em todas as matérias que foram divulgadas, né, pela imprensa local, eu vi um ataque sistemático
a essa questão, e eu costumo dizer que a toda essa situação. Né? Porque me parece que é uma confusão muito grande entre o que se faz, o trabalho legislativo, com uma mistura com relação ao próprio partido. Muita gente diz, mas o próprio procurador disse hoje que entrou lá nas redes sociais do presidente Lula e viu lá ele, né, apertando mão, cumprimentando pessoas e coisa e tal, na rede pessoal dele, no Instagram dele. Né? O que se tem que separar é o seguinte: aparecer lá na rede pessoal é uma coisa, utilizar recursos públicos para produzir esses filmes, esse material, é que não pode. Né? Se o prefeito pegar, o presidente Lula, o governador pegar seu celular, filmar lá seu filho, né? Alguém da sua família fizer esse vídeo, ou até um amigo fizer, tá tudo certo. O que não pode é pagar alguém com dinheiro público. Se quiser pagar com dinheiro particular também pode. Com dinheiro particular só não pode com dinheiro público. Isso. E não adianta as pessoas se enganiçarem nessa função aí, ofendendo Deus e o mundo. Por quê? Lei é lei, determinação é determinação e é ponto. Né? Olha, Dalcília, o que eu vou te dizer? A gente não é o primeiro ataque que eu sofro, né? A primeira enxurrada de ódio que eu sofro na rede social. Inclusive, eu acho que esse mecanismo de utilização da rede social, né, onde tu fica ali postando coisas muito legais e tal, como se fosse ótimo, lindo, maravilhoso, isso é para te produzir seguidores. E esses seguidores vão servir para quê? Para te defender. Então, um passo, ele tá ligado ao outro. Então, o que eu podia dizer assim para as pessoas? Que elas não têm, elas não têm culpa por estar acreditando na propaganda que o prefeito está passando sobre ele para elas. As pessoas não têm culpa de estarem sendo enganadas, né? Porque isso, a propaganda enganosa é isso que ela faz. E eu vou dar como exemplo o que aconteceu segunda-feira, que eu fui fiscalizar os sacos de asfalto lá na Secretaria de Obras. Recebi uma denúncia de que tinha má condição de armazenamento, entre outras coisas. Fui lá. Foi só o prefeito saber que eu estava lá, que ele foi para o site da prefeitura postar uma foto do lado dos sacos de cimento, dizer que tinha comprado os tal dos sacos de asfalto. Ora, Dalcília, comprar saco de asfalto não é uma notícia. A notícia é: tapei os buracos que eu me propus a tapar. Não. Por que ele não foi lá para os buracos da Ricardo Schauerich fazer vídeo dele aplicando o asfalto lá e resolvendo o problema das pessoas? Dizer que comprou asfalto e que o asfalto está parado na Secretaria de Obras não é notícia, Dalcília. Isso não é notícia. Então, mas para as pessoas produz uma sensação do quê? De que ele está trabalhando. Ele está efetivamente trabalhando. Mas o resultado mesmo é quando a operação Tapa Buracos concluir, a Ricardo Schauerich estiver recuperada, a Duque de Caxias estiver recuperada e tantas outras ruas aí que estão precisando desse asfalto. Então, não dá para confundir foto do lado de asfalto com realização. E as pessoas não têm culpa de estarem sendo enganadas por isso. Elas também são vítimas dessa propaganda que muitas vezes não condiz com o trabalho que elas merecem receber enquanto cidadão cachoeirense. Tá certo. Vereadora Mariana, obrigada pela participação, pelas informações. Uma boa noite. Não esquecendo o bracinho da Batatinha. Aliás, não só o da Batatinha, né? O pessoal aí... Gente, tem vacina disponível para dengue, a primeira e segunda dose para crianças até 14 anos, de 10 a 14 anos. Por favor. Vamos lá, a gente, dengue está esquentando de novo, né? Vem aí o verão e só quem tem dengue sabe o quanto é ruim estar dengosa. Grande abraço, obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. A gente se encontra amanhã a partir das 6 da tarde em mais um Conexão 99. Esta é a ZYW 765, 99.